a gente tem essa questão do luto, dificuldade de vivenciar esse momento, principalmente com essas questões aí de não ter a despedida. Para falar sobre esse assunto, está conosco a Lala Fonseca, ela que é psicóloga, especialista em luto e terapia cognitiva comportamental. Uma ótima tarde, seja muito bem-vinda ao NT Sul. Eu que agradeço, Gabriela. Uma boa tarde para vocês. E aí, como viver esse momento, chorar, não chorar, colocar para fora, como é que fica? O que fica melhor, se é que tem como dizer, né, dar dica de para nosso psicológico aí. Na realidade, assim, a gente tem uma cultura ocidental, né, da gente não ter muito hábito de falar sobre as perdas, de falar sobre a morte em si, né? Então, Gabriela, assim, essa já é uma situação delicada, né? Até porque, inclusive, o luto ele pode vulnerabilizar algumas patologias, né? E pode acentuar situações de depressão, de ansiedade. Então, é um momento da gente prestar atenção nas nossas emoções, né? O próprio Covid, né, foi um momento em que a gente começou a ter que lidar com o luto de uma forma mais recorrente, lidar com a morte, né? A nossa nação teve que lidar com a morte de uma forma mais recorrente, né? Outros países do mundo também. Porém, a gente não fala muito sobre perdas, né? Inclusive, é um tabu, né, na questão ocidental, falar muito sobre perdas, né? Falar sobre o luto. Então, qual é o prejuízo que isso pode acarretar, né? O ideal é que a gente consiga conversar, que a gente consiga falar sobre o que a gente está sentindo. Né? O que você trouxe do Covid, né? O quanto que a gente não teve a oportunidade de se despedir, né? Isso acaba fazendo parte de um ritual, né? Essa despedida faz parte de um ritual. Inclusive, eu sugiro, né, para diversos pacientes, como tratamento, não só quando é com perda por Covid, né? Mas a gente precisa ter alguns rituais de despedida com aquela pessoa, às vezes até uma carta, né? Escrever uma carta para aquela pessoa que a gente perdeu, né? O que que eu gostaria de dizer para essa pessoa? O que que essa pessoa me ensinou? Talvez a gente tenha alguns momentos que a gente possa ter uma lembrança com esta pessoa específica de perdas. Vem de um ano bem atípico, é agora no final do ano que as coisas estão, né? A gente vai retomar as tradicionais ali, festas e reuniões, ceia de Natal, tudo aquilo. E aí que vai ser o baque, né? O choque de não ter a participação dessas pessoas que se foram. Exatamente, essa dificuldade, né? Porque quando a gente perdeu pessoas durante o Covid, não necessariamente apenas pela doença, mas durante esse período, se a gente não mora ou não tinha o hábito de falar sempre com ela, a gente teve o impacto dessa perda, a gente sentiu a falta, mas ela ainda não começou a fazer parte do convívio, né? E aí, agora nas festas, é possível que a gente volte a sofrer com esta perda, porque aquela pessoa não vai estar fazendo parte, né? As brincadeiras que aquela pessoa fazia, comentários que aquela pessoa fazia. Então, é natural que a gente sinta isso, tá? É normal e é esperado, né? Vamos lembrar que para a vivência de um luto saudável, será que eu posso dizer que não é uma corrida de fases? Né? As pessoas falam, o luto tem 5 fases, tem 5 etapas, mas eu posso dizer que não necessariamente eles vão ocorrer naquela determinada ordem, né? E não necessariamente todas as etapas, você ultrapassou uma etapa, você não necessariamente pode voltar, você pode voltar para uma outra etapa, que é o que pode acontecer agora no final do ano, né? Nessas comemorações, agora a gente está se socializando novamente e a gente vai começar a sentir falta das pessoas que a gente perdeu durante este período aí de quase 2 anos. Teve comemorações, não teve aniversários, não teve grandes festas, então aquela pessoa que faria parte de uma comemoração, a gente ainda não sentiu essa falta. Lala, e aí que vem a depressão, né? A tão temida depressão. O que fazer? Na realidade, a gente precisa separar o luto de um luto patológico, né? Porque parte existe de sofrimento. O sofrimento, sofrer pela perda, é saudável, faz parte a saudade, faz parte a gente querer estar com aquela pessoa. O que a gente precisa começar a diferenciar é o quanto disso já se prolongou. Eu estou sofrendo com esta perda por 10 anos, ou eu estou sofrendo com essa perda por
um ano, 2 anos, né? Porque o Covid talvez também tenha deixado essa perda mais prolongada, o processo do luto mais longo, exatamente pela falta do convívio. Então, a dor é grande, é intensa, muitas vezes é física, na maioria das vezes no início é uma dor física, que aos poucos vai atenuando e vai diminuindo, né? E se tornando uma grande saudade, quando a gente consegue elaborar, quando a gente consegue aceitar. Então, quando começa a fazer parte de um apego e uma não aceitação, aí a gente pode começar a perceber quadros, sim, de depressão, né? Falta de esperança na vida, a falta de querer viver. Porque o primeiro impacto que a gente tem quando a gente tem uma perda é a gente quer abrir mão da nossa própria vida e a falta do convívio social. Não é isso que acontece? Então, a prioridade é vamos manter a nossa própria higiene, vamos manter um autocuidado básico. E aos poucos vamos retomando um pouco do convívio social, tá? E aí a gente começa a perceber, se eu estou tendo muita dificuldade em retomar este convívio social, em me abrir para as pessoas, aí a gente pode começar a partir para um processo de, provavelmente, de psicoterapia para auxiliar num quadro possível de depressão. E aí tem regra, tem um tempo fixo para aquele sofrimento durar, para eu ficar trancada chorando, sofrendo por aquela pessoa que se foi? Num processo natural, um luto seria uma duração aproximada aí de um ano e algo, né? A saudade vai continuar, mas todo esse processo de dor e de intensidade vai por volta desse tempo. Agora, a gente está falando aí de 2 anos, né? De um processo de 2 anos que a gente ficou com quase, né? Quase 2 anos com falta de convívio social, né? Então, a gente está falando aí que o luto pode começar a acontecer muito provavelmente agora, né? Vai ter grandes resquícios, né, nessa retomada de convívio social, tá? Então, a gente precisa perceber, né, quando a gente está tendo sentimentos de culpa em relação àquela perda, que isso é muito importante, o quanto que essa tristeza pode estar te isolando das pessoas, que também isso é muito importante, né, o quanto que eu não quero fazer as minhas coisas, retomar a minha vida. Por isso que eu trouxe para você, né, um período de um ano é algo que a gente vai se aceitando, né? Ai, olha, não tenho condições, eu não tenho cabeça para trabalhar, eu estou sem ânimo para sair, mas o quanto que você consegue prolongar isso por uma vida inteira, né? A gente ficou vivo, né? Na realidade é isso. E aí a pessoa deixa de se permitir, não se permite mais ser feliz, sorrir, interagir com amigos. Então, toda vez que daqui a pouco sai desse momento de sofrimento e se permite voltar, né, a ser aquela mesma pessoa de antes da perda, tem esse sentimento de culpa que você falou. Exatamente, isso pode acontecer, né? Eu me sinto culpado por estar rindo, eu não deveria estar rindo, eu não deveria estar sendo feliz. Eu perdi uma pessoa muito importante para a minha vida, né? Mas isso a gente precisa lembrar, que na realidade, isso faz parte do processo de amar, né? Eu gosto muito de mencionar isso, né? A gente foi feito e a gente é capaz de amar. E quando a gente é capaz de amar, a gente sofre pelo luto. Isso vai fazer parte, né? O luto é o preço do amor, é o preço da gente ter vivido intensamente uma relação. Então, você está vivo. Se você está vivo, o que você precisa fazer para a sua vida para você viver bem a sua vida? Né? Então, se permitir sorrir, se permitir ser feliz, se permitir interagir, nós estamos aqui e a gente tem que ter essa grande certeza que a vida acaba. Então, o que eu preciso fazer hoje para eu ser feliz? O que eu preciso fazer hoje para aproveitar as relações que eu estou tendo com as pessoas que estão aqui? Lala, antes da gente encerrar rapidinho, então, sobre a questão do chorar, do sofrer, isso tudo é normal e necessário para o nosso organismo, né? Não adianta a gente mostrar para quem está perto, para quem está, daqui a pouco demonstrar, né, quem está próximo da gente que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem, né? A gente, de vez em quando, precisa...
Inclusive, na realidade, a gente não vivenciar isso e tentar abafar esse sentimento, abafar o nosso sofrimento, abafar essa expressão, faz com que o nosso luto, a nossa dor se prolongue mais tempo. Né? Porque a gente precisa entrar em contato com as emoções e com esses sentimentos. Então, essa vulnerabilidade do estou sim sentindo falta, estou sim sofrendo, isso também faz parte da aceitação. Né, é o processo de aceitação de uma perda. Então, quando eu estou negando essa aceitação, quando eu estou fingindo que está tudo bem, quando eu estou tentando mostrar para as outras pessoas o que na realidade não está acontecendo, isso, na realidade, faz com que atrapalhe um pouco o meu processo de perda, né, o meu processo de luto em si. Tá bom, então, obrigada, Lala, pela tua participação, obrigada aí por todas as orientações, dicas, né, para quem está em casa acompanhando. Eu que agradeço, Gabriela, e agradeço ao Telejornal NT Sul, a toda a audiência do canal Novo Tempo. Certo, então, a Lala Fonseca, ela que é psicóloga, especialista em luto e terapia cognitiva comportamental. A gente que falou aí sobre a questão do luto, né, Daniel? Então, que esse sentimento possa ser colocado para fora, que a tristeza possa ser demonstrada para outras pessoas, porque afinal de contas, nós, seres humanos, somos sensíveis e muito. Eu volto com você.